Oi pessoal, aqui é a Michelle pro canal do Literalmente, o lugar onde você vai viajar sem sair do lugar. Hoje a gente vai fazer uma viagem diretamente para os Estados Unidos novamente, falando de coisa boa, falando de Colleen Hoover. Confesse seus segredos pra mim. Esse livro aqui, que eu posso dizer que é sensacional? Se eu precisar falar isso, tô falando a mesma coisa de todos os que eu falo dela, né? Mas falando sério, eu preciso fazer um vídeo contando sobre dois livros da Colleen que eu não gostei muito. Eu vou fazer ainda. Só que esse não tem como, né? Esse aqui, sensacional, não dá pra eu falar mal do livro, porque ele foi, assim, demais. Eu li, como todos da Colleen, obviamente, em, sei lá, 2 dias. Acho que 1 dia e pouco como eu li. Não tem como largar a bendita, maldita, não sei o que dizer da mulher. Você pega o livro dela e parece uma maldição, você não consegue largar. E esse aqui conta a história da Auburn e do Owen. A narrativa vai ser alternada entre a Auburn e ele, então, tipo, geralmente é um capítulo ela narrando, um capítulo ele narrando. Ela começa a contar a história dela quando ela tem 15 anos, né? Tem o capítulo começo. Ela tinha um namoradinho e esse namoradinho dela, ele tinha uma doença terminal, enfim, ele morre, né? E aí a gente começa a acompanhar a história dela depois disso, né? Ela começa a contar que ela mudou pra uma cidade que era a mesma cidade que o namorado dela, o primeiro namorado dela, se mudou quando ele tava ruim antes dele morrer. Ela muda de volta pra essa cidade. Então começa, né, aí os mistérios da história. Porque você fica assim, tá, por que essa menina voltou pra essa cidade? Ah, será que o cara não tava morto? Não, não é possível, né? Ele, né, deu a entender, enfim. Vocês vão descobrir por quê. Mais pro meio do livro você vai descobrir esse primeiro mistério aí. Por que ela voltou pra cidade. E, enfim, ela tá precisando de grana. Você vê que ela vai contratar um advogado. Você não sabe por que ela vai contratar esse advogado. Ela precisa de grana, então ela sai à procura de um emprego a mais do que o que ela tem. Esse livro, esse livro aqui da Colleen foi o primeiro que teve uma adaptação pra TV. Eles fizeram uma minissérie lá nos Estados Unidos a partir desse livro. Na minissérie eles fizeram algumas adaptações da história, né? Na minissérie a Auburn, ela trabalha ela é cuidadora de idosos, alguma coisa desse gênero, cuidadora lá de uma casa. Aqui na história do livro, ela trabalha no salão de beleza, porque ela conta que ela se formou nessas coisas aí de cosmética, não sei o que era a faculdade que você poderia fazer em menos tempo. Então ela fez isso, mas ela não curte muito, sabe? Ela fez só porque era o que não ia demorar tanto tempo pra se formar. Mas ela trabalha então e não curte muito o que ela faz. E aí, além desse emprego que ela tem, que ela é assim meio ruim, porque ela não gosta, ela começa a procurar um novo emprego pra conseguir mais grana. E ela passa na frente dessa galeria que tá escrito confesse, tipo, tem uma porta lá e aí as pessoas meio que escrevem confissões. E ela vê uma placa falando que estão precisando de alguém. Enfim, o cara, né, abre lá e fala pra ela, você quer o emprego? O emprego, tipo, você vai trabalhar uma vez por mês, eu exponho meus quadros aqui e aí você me ajuda a vender, né? Tipo, eu tô desesperado porque hoje vai ter a exposição aqui, eu não tenho ninguém. Enfim, ele convence ela porque ele paga muito bem pra ela trabalhar o que ela ganharia, sei lá, em vários dias, ele paga em algumas horas, né, de trabalho. Ela fica pra trabalhar e começa a conhecer o Owen. E aí é óbvio que eles vão começar a se envolver, né? Você fica toda, tipo, querendo saber porque o Owen, ele vai meio que falar, não pode ser, será que é ela? Não acredito que é ela, como assim? Aí você fala, mano, como assim esse cara conhece ela? Ela bateu na porta dele, agora ele conhece ela, você quer descobrir, né, o que tá acontecendo? E por aí vai, entendeu? Os dois vão começar a se envolver, e aí você vai descobrir o primeiro segredo da história de por que ela voltou pra cidade. E, enfim, você vai descobrindo outros mistérios que vão surgindo ao longo da história, né, até o fim. E, assim, o grande, assim, boom da história é meio que quando termina a história, tem um último capítulo que você vai ler e você vai falar, puta que, né? Você vai ficar, vai cair o queixo.
E é muito legal esse livro no fim, porque ele tem as pinturas que o Owen faz na galeria dele, sabe? Com as confissões, né? Esse aqui é muito legal. Eu gostei bastante. Ele é o Às vezes me pergunto se estar morta seria mais fácil que ser sua mãe. Enfim, durante, né, a história eles vão lendo várias confissões assim, e ele vai falando a respeito de alguns quadros, sabe? E aí no fim do livro tem alguns desenhos de alguns quadros. E o mais legal de todos é esse aqui, que ele vai ter, né? Ele é muito assim relacionado à história e aos mistérios. E a frase dele é: vou te amar para sempre, mesmo quando eu não puder mais. I will love you even when I can't. Vocês vão entender lendo a história, o porquê desse quadro. E vão ficar de queixo caído quando terminarem o livro. E eu não aguento mais todos os livros da Colleen que fazem eu vou ficar com problema de queixo lendo os livros dela, porque todo livro dela no final ficou com o queixo caído. E é isso, gente. Olha, comprem, vale muito a pena. Eu não aguentei, eu e os meninos, a gente comprou no pré-lançamento do negócio, porque a gente queria muito assistir, mas assim, dá pra esperar um pouco e tentar conseguir um preço melhor. A não ser que você seja uma louca pela Colleen como a gente se tornou e queira comprar. Não tá assim tão absurdo, né? Tem livros que estão piores, acreditem, a gente pesquisa todo mês aí os livros que a gente quer ler no clube, etc. Tem livros bem piores de preço. Esse aqui não tá tão assim. E é isso, gente. Não se esqueçam de dar uma curtidinha aí, se inscrevam no canal. Um beijão e até a próxima semana. Tchau!